E aí, meu caro aluno do primeiro ano do ensino médio, tá bom? Olha aí, se vocês fizeram aquela primeira prova, né, da unidade 1, a primeira avaliação, tal, e de repente não conseguiu a média. E aí a gente vai partir agora para uma recuperação. Não deixa de ser os mesmos conteúdos. E nessa aula, vamos abordar, fazer uma retrospectiva para que você agora consiga, com sucesso, uma boa avaliação e recuperar os seus, os conhecimentos e também a sua média. Vamos lá, então? Nesta aula de 16.1, nós vamos revisar sobre grandezas físicas como a densidade, substâncias e misturas, átomos e moléculas e também as notações científicas, notações químicas, né? As grandezas físicas e densidade nós vimos na aula 3.1. Tivemos a conceituação da densidade, alguns fatores que afetam a densidade, e aí, partindo para o conceito de densidade, você deve lembrar muito bem de que, matematicamente, a densidade expressa exatamente a relação entre a massa de um corpo e o seu volume ocupado. Assim, dividindo a massa de um material por seu volume, teremos a fórmula que calcula a densidade. Para isso, olha a fórmula que expressa a densidade. Densidade é massa sobre volume, quer dizer, é a massa de uma substância pelo volume que ela ocupa. Por isso que nós chamamos de massa específica, cujas unidades podem ser expressas grama por centímetro cúbico, grama por litro ou quilograma por metro cúbico. E assim, olha aqui os instrumentos de medir massa, né? Uma vez que a densidade ela é massa específica, então a massa da água, por exemplo, não é obrigado a você ter 1000 gramas, mas a massa da água você aí tem 1000 gramas, o óleo 900 gramas, a areia 1900. Com relação ao volume, é a extensão que ela ocupa. Quando você dividir a massa por volume, você com certeza terá a densidade, não é isso? Logo, nossos olhos veem claramente recipientes exatamente iguais em tamanho. Porém, as massas são diferentes. Por quê? Porque as substâncias são diferentes. Consequentemente, os volumes vão ser diferentes para que a densidade também diferencie, uma vez que é uma propriedade específica que ajuda a identificar cada tipo de matéria. E alguns fatores afetam a densidade. Entre eles, o tipo do material, porque sabemos que substâncias diferentes possuem densidades diferentes. Temperatura, a densidade da água varia conforme a temperatura. E o estado físico? A água no estado sólido, ela flutua na fase líquida. É o caso do gelo, né, gente? Com relação à pressão, isso aqui é específico para os gases, mas sabemos que os gases sofrem forte influência da pressão. Sendo assim, olha só, é hora de recuperar, tá certo? Se é hora de recuperar, então vamos verificar se você tem alguma dúvida, beleza? E aí, a questão de número 1. A questão de número 1 diz o seguinte: sabendo que a densidade de um certo material é 23,5 gramas por centímetro cúbico, determine a massa necessária para se preparar 0,1 litro desse material. E aí? Os dados você tem no enunciado: densidade, volume e quer saber a massa. Lembrando que o volume, nós temos aí, ó, 10 centímetros cúbicos. Densidade é massa sobre volume e, substituindo, você tem que a massa é igual a densidade vezes o volume, porque você conhece a densidade
e você conhece o volume, você não conhece a massa. Quando multiplica 23,5 vezes 10 centímetros cúbicos, então nós teremos com certeza 235 gramas, que é a massa desse material que apresenta essa densidade e ocupa esse volume. Na sequência, vamos agora para revisar a aula 6.1 sobre misturas e substâncias, substâncias e misturas, é isso? E tem também a classificação dos materiais, que é a classificação das misturas. As substâncias são aqueles materiais com composição química constante e que possuem suas propriedades físicas bem definidas, tais como os pontos de ebulição, ponto de fusão, a densidade e que não variando em temperatura e pressão. Daí, as substâncias simples, vocês aprenderam o quê? São aquelas cujas moléculas são formadas apenas por um tipo de elemento químico. Já as substâncias compostas são aquelas cujas moléculas ou aglomerados iônicos são formados por dois ou mais elementos químicos ou também por íons. Com relação às misturas, nós sabemos que é uma porção de matéria constituída de duas ou mais substâncias chamadas de constituintes, né? Os constituintes da mistura. E essas misturas são um produto da união mecânica, quer dizer, da mistura mesmo, misturando mecanicamente, substâncias sem mudança na natureza química. Portanto, cada constituinte se mantém aí com suas propriedades. As misturas, elas podem ser homogêneas ou podem ser heterogêneas, né? Com relação às misturas homogêneas, elas apresentam-se de forma uniforme em apenas uma fase. São chamadas monofásicas, quando apresentam um só aspecto. Isso acontece porque as substâncias se dissolvem e se tornam, na verdade, uma solução. Solução é uma mistura homogênea que você não consegue identificar os componentes. Observe, por exemplo, o copo de água que tem açúcar. Então, é uma mistura homogênea líquida? Sim, porque você olha, você não distingue quem é a água e nem quem é o açúcar, caracterizando, portanto, uma mistura homogênea. Se eu tenho aqui, olha aí, o copo d'água, você, com certeza, você não consegue identificar quem é o açúcar dissolvido e nem quem é a água. Então, aí nós estamos trabalhando com a mistura homogênea. Na mistura heterogêneas, são aquelas que apresentam duas ou mais fases. E essas fases podem ser percebidas pelo seu aspecto visual, como estados físicos ou cores diferentes. Geralmente, as misturas heterogêneas são classificadas em suspensões ou colóides. E essa classificação, ela é determinada pelo tamanho das partículas do componente em menor quantidade da mistura. Veja, por exemplo, você tem um copo no qual você coloca água e óleo. Primeiro, a água, ela está embaixo, porque além de não se misturar com óleo, ela é mais densa. O óleo é menos denso que a água. E uma vez que eles não se misturam, isso caracteriza uma mistura heterogênea, porque a olho nu ou macroscopicamente você está observando os seus constituintes dessa mistura. Portanto, tratando-se de uma mistura heterogênea. E aí é hora de recuperar. Vamos recuperar? Vamos. Alguma dúvida? Então se ligue na questão de número 2. Nessa questão de número 2, diz o seguinte: o gás de cozinha é uma mistura de gases que pode ser classificada como letra A, sistema homogêneo, letra B, sistema polifásico, letra C, substância pura composta,
Letra D, sistema heterogêneo. E aí, meu caro aluno, diante da prova de recuperação, já pensou você encontrar uma questão como essa? Qual a alternativa que você escolheria como resposta certa? Logicamente, olha só, mistura de gases é um sistema homogêneo, né? Sistema homogêneo por quê? Você tem o ar atmosférico, que é uma mistura de gases. Portanto, representa um sistema homogêneo. Fique ligado no enunciado para que você interpretar a escolha a alternativa correta. E na sequência, átomos e moléculas da aula 11.1. Na aula 11.1, nós temos o seguinte: a teoria atômica de Dalton, as contradições com a teoria de Dalton e conceito de molécula. Aí a teoria de Dalton nos diz o seguinte, que a matéria seria formada por átomos que são esferas maciças, são indivisíveis, imutáveis, imperecíveis e que não podem ser criados nem destruídos. Os átomos com tamanhos e massas diferentes apresentam propriedades diferentes, mas átomos com tamanho e massas iguais e que têm, portanto, as mesmas propriedades, seriam átomos de um mesmo elemento químico. Os átomos poderiam se unir, sim, formando novas substâncias. Daí, em uma transformação química, os átomos não seriam criados nem destruídos, seria apenas rearranjado, produzindo outras substâncias, como no caso das reações químicas. Tudo bem? Dando sequência ainda, olha só, nós temos as contradições da teoria de Dalton, onde o cientista francês Gay-Lussac, ele acreditava que suas observações confirmavam a teoria de Dalton. E, com base nessa teoria, ele elaborou uma hipótese. Que hipótese foi essa? A hipótese dele dizia o seguinte: volumes iguais de gases diferentes nas mesmas condições de pressão e temperatura contêm o mesmo número de átomos. E aí, o porém é que essa lei foi de encontro com a teoria de Dalton, que dizia que tudo era formado por partículas esferas maciças e indivisíveis, chamadas de átomos. Segundo essa teoria ainda, o volume dos produtos na reação seria igual à soma dos volumes do reagente. Assim deveria ocorrer o seguinte: se você tem 2 volumes de hidrogênio, reagiria com 1 volume de oxigênio, obteria como produto 3 volumes de água. Portanto, com relação agora a moléculas, nós temos que molécula integral de gás nitrogênio reagindo com molécula integral de gás oxigênio. Você vai fazer com que essas moléculas, olha só, elas elementares, elas se transformem ao se unirem os seus átomos, formar moléculas integrais de um produto diferente, que é exatamente o monóxido de nitrogênio. Agora, nós trabalhando com a recuperação, é hora de recuperar. E aí, alguma dúvida? Vamos para a questão de número 3. E nessa questão de número 3, diz o seguinte: podemos considerar que Dalton foi o primeiro cientista a formalizar, do ponto de vista quantitativo, a existência dos átomos. E com base na evolução teórica, e considerando os postulados de Dalton citados abaixo, marque a única alternativa considerada correta nos dias atuais. Então, letra A. Os átomos de um mesmo elemento químico são todos idênticos? Letra B. Uma substância elementar pode ser subdividida até conseguir partículas indivisíveis, chamadas átomos. Letra C. 2 ou mais átomos podem combinar-se de diferentes maneiras para formar mais de um tipo de composto? Letra E. É possível criar ou destruir um átomo de um elemento químico? Aí, meu caro aluno, diante de uma questão como essa, se você assinalou a letra C, onde diz que a resposta certa é 2 ou mais átomos podem se combinar de diferente maneira para formar mais de um tipo de composto. Tudo bem?
Então, na sequência agora, vamos para a aula 12.1, que vai falar das notações químicas, onde abordaremos sobre símbolo dos elementos, fórmula das substâncias e equações químicas. Para isso, o que significa símbolo dos elementos químicos? É que atualmente a organização que comanda a nomenclatura química é a IUPAC, União Internacional de Química Pura e Aplicada. Para isso também, o nome do elemento químico muda conforme o idioma de cada país. O símbolo, porém, é o mesmo em qualquer parte do mundo. E aí vejamos o ferro, né? O ferro é um metal, o ferro é elemento químico presente no cotidiano, porém, ferro, Fe, qualquer parte do mundo é o mesmo. O que muda é o nome. Ferro no Brasil e nos Estados Unidos, ou em inglês, iron. Portanto, o nome muda, mas o símbolo não muda, permanece o mesmo. E aí, cada elemento químico é representado por uma letra maiúscula, geralmente inicial do seu próprio nome, do seu nome original. No caso de dois ou mais elementos terem o nome iniciado pela mesma letra, geralmente acrescentam uma segunda letra, porém minúscula, para fazer a diferença, para fazer a distinção. Sendo assim, olha, exemplo, o símbolo representa um átomo do elemento químico. Um átomo de hidrogênio, H, ou apenas o H. Já dois átomos, você coloca dois antes do símbolo. Para diferenciar átomo de moléculas, quando eu tiver 2H, eu tenho dois átomos do elemento químico hidrogênio isolados. Mas se eu tiver H2, representa a molécula do gás hidrogênio que estão unidos por ligações. Quanto às fórmulas das substâncias, são representações utilizadas para indicar quais são os elementos químicos que fazem parte da composição da substância e também para representar o tipo de interação entre os átomos participantes. Exemplo, molécula do gás eteno, C2H6. Nós temos aí a equação química, que nada mais é do que a representação simbólica de uma reação química, onde na primeira parte eu tenho reagentes e na segunda eu tenho o produto, a seta indicando transformação ou reação. E agora partiremos para a hora de recuperar. Vamos verificar se você tem alguma dúvida? E aí, olha só a questão. Por que não se utiliza fórmulas químicas para representar as misturas? E aí, qual seria a resposta que você daria, meu caro aluno, numa pergunta como essa? A resposta seria exatamente que porque uma mistura não apresenta uma composição bem definida como nas substâncias puras. E nós sabemos que as substâncias puras, elas são formadas ou representadas por moléculas, né? Que são conjunto de átomos unidos entre si por ligações químicas, tá? E aí, meu caro aluno, agora é o seguinte, ó, eu teria para você uma abordagem muito positiva de que fique tranquilo, tá? Você vai fazer a sua recuperação, você vai refletir sobre o que nós abordamos aqui nesta revisão e, com certeza, você vai ter sucesso. E aí você, com certeza, recuperando a sua média, recuperando os seus conhecimentos, partiremos na próxima aula para as aulas já da segunda unidade do primeiro ano do ensino médio. Boa sorte para você, meu caro aluno, e até a próxima aula. Valeu!